Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Neste capítulo, no total, são 56 versículos. E muitos desses versículos falam sobre as mulheres. O versículo 1 ao 3, por exemplo, fala das mulheres que seguiam Jesus. E a partir do versículo 42 diz da cura de uma mulher enferma e a ressurreição da filha de Jairo. É lógico que tem muitos outros assuntos, né? Por exemplo, a parábola do semeador, a explicação dessa parábola, por que Jesus usava parábolas. Nós encontramos aqui no capítulo 8, Jesus acalmando uma tempestade e a cura de um endemoniado gerazeno. Então tem vários assuntos aqui, mas a reflexão que eu quero fazer com vocês neste capítulo é sobre as mulheres. O versículo 1 diz: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então, o que nós podemos ver? A valorização das mulheres em Jesus. Porque, logicamente, Jesus sendo Deus, não há discriminação entre homens e mulheres. Inclusive, lá no Pentecoste, depois nós vamos ler, em Atos capítulo 2, a profecia se cumpre e o Espírito Santo foi derramado sobre os servos e servas. Então, homens e mulheres servindo a Deus e dedicando a sua vida, o seu tempo, os seus bens. Aqui inclusive diz que elas serviam com os bens e ajudavam Jesus e os seus discípulos. Assim, para a tradição da época, era até uma afronta. Pelo menos não se tem relatos de outros mestres que tinham discípulos. Eram apenas homens. O discípulo é o quê? É um aluno, é um aprendiz. E Jesus tem estas discípulas que estão seguindo, inclusive diz até o nome. Não sei se você já prestou atenção, mas na maioria das vezes, quando fala sobre as mulheres na Bíblia, elas não têm nome. Essas 2 mulheres aqui, por exemplo, a cura de uma mulher enferma, apenas diz que certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Não diz o nome dela. A mesma questão na ressurreição da filha de Jairo. Diz apenas que Jesus tomou ela pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Então também não diz o nome, a mulher samaritana e tantas outras mulheres que não aparece o nome. Poucas as exceções. E aqui no capítulo 8, por isso eu quis fazer esse destaque aqui, para que nós possamos refletir isso, na valorização das mulheres e do ministério, vamos dizer assim, do serviço, do trabalho das mulheres para a glória de Deus, no reino de Deus em Cristo. Então diz o nome, né? O nome delas: Maria, chamada Madalena, Joana e Susana, e muitas outras. Mas mencionou aqui 3 mulheres que estavam seguindo a Jesus, servindo e ajudando a Jesus e a seus discípulos. Então fica esta reflexão no sentido de que as mulheres foram valorizadas em Cristo, no serviço, no envolvimento da obra de Deus. E Deus continua realizando uma obra na terra. E esta obra é por meio do seu povo. Homens, mulheres, eu estou destacando aqui as mulheres por causa desse capítulo 8, que tem uma ênfase aqui.
Então, continue servindo a Deus, continue dedicando a Deus o seu tempo, a sua vida, o seu serviço, com tudo que você tem, com tudo que você é, para a glória de Deus. Então, as mulheres seguiam e continuam seguindo a Jesus e fazendo a diferença no serviço para a glória de Deus. Esta a reflexão. Deus abençoe você, continue firme no propósito, no aprendizado, e vamos ler, meditar e aplicar tudo aquilo que temos ouvido da parte do nosso Deus. Um abraço a todos, fiquem na paz, até a próxima.